Bom dia, turma do nono ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E na aula de hoje será uma revisão dos conteúdos vistos na segunda etapa da segunda unidade. Nós estudamos sobre a evolução dos modelos atômicos. Lembram? Inclusive, vocês produziram uma pesquisa com as características dos modelos atômicos de Dalton, de Rutherford, de Bohr. Então, foi uma linha de pesquisa aí do primeiro átomo, a descoberta do átomo, até o modelo atual de átomo que nós temos e que é adotado cientificamente, que é o planetário, que é aquele em que o átomo tem um núcleo e ao redor do núcleo tem a eletrosfera. No núcleo ficam os prótons e nêutrons, prótons com carga elétrica positiva e nêutrons com carga elétrica neutra. E na eletrosfera nós temos os elétrons que são dotados de carga negativa. E aí o átomo em situação natural, né, ele tem essa certa instabilidade. Por quê? Porque tem um número de prótons semelhante ao número de elétrons, tá? Mas isso não é regra geral, mas à frente nós vamos ver que ele pode ganhar ou perder elétron, aí ele pode desequilibrar, mas não veio o caso agora, tá? Outra informação, outra revisão aí. Descobertos os elementos químicos, né? E todo elemento químico é formado de átomo. Então, nós estudamos o átomo e agora nós vimos os elementos químicos. Os elementos químicos, depois de descobertos, eles foram organizados na tabela periódica. Isso mesmo, na tabela periódica. E lá na tabela periódica, todo elemento químico ele é representado por um símbolo. Lembra lá que a última atividade teve até uma pesquisa em que vocês deveriam escolher entre os elementos químicos que formavam uma determinada substância, representar o símbolo desse elemento químico. Então, todos os elementos químicos eles são representados por símbolos. Esses símbolos costumam ser letras. Como também todo elemento químico tem um número que o identifica. Não é isso? É o chamado de número atômico. O número atômico é correspondente ao número de prótons. Ainda sobre o átomo. Para conhecer o átomo, nós também precisamos saber o número de massa, o número de prótons, o número de elétrons e o número de nêutrons. Para saber o número de massa, eu tenho lá os dados do número de prótons, do número de nêutrons. Eu vou somar o número de prótons e o número de nêutrons. Eu tenho o número de massa. Se eu quero saber o número atômico, como que eu vou descobrir qual vai ser o número atômico? Quando eu descobrir o número de prótons, certo? Então, é preciso vocês lembrarem aí daquela regrinha lá. Número atômico é igual ao número de prótons, número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Outra informação quanto à formação de uma molécula do átomo. De que é formada a molécula? A molécula é formada de átomos. Como assim? Os átomos se ajuntam, se agrupam e formam uma molécula. Essas moléculas iguais, ou seja, semelhantes, elas se agrupam e formam uma substância. Exemplo de molécula: H2O é uma molécula formada por quais elementos químicos? Formada pelos átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio, por isso H2O, e dentre muitas outras substâncias. Então, na aula de hoje, a prova vai deixar uma atividade sobre a composição química do ser humano. Isso mesmo, nós, seres humanos, temos vários elementos químicos no nosso organismo. Vou pegar aqui como exemplo o nosso sangue. Ele é rico em ferro, certo? O ferro é um elemento químico? Sim. O nosso corpo também tem cerca de 75% de água. A água é uma substância formada a partir de elementos químicos, dentre vários outros, mas é válido lembrar o seguinte: tem alguns elementos químicos que em excesso no nosso corpo são prejudiciais à saúde, tá? Nós temos aí uma porcentagem bem pequena mesmo. Exemplo de alguns metais, como o chumbo, o iodo também não pode ser em grande quantidade.
A prova vai deixar essa atividade aí para vocês. É uma pesquisa sobre os elementos químicos que compõem o ser humano. Vocês devem pesquisar e registrar as informações solicitadas, tá bom? E deixarei também uma atividade de revisão. Essa atividade de revisão equivale à atividade avaliativa. Qual será o assunto cobrado na revisão? Os conteúdos que a Pro citou anteriormente. Por quê? Porque na próxima semana vocês farão a avaliação para a gente fechar aí a segunda unidade. Lembrando que, infelizmente, ainda tem aluno do nono ano que não realiza todas as atividades. E o aluno que não alcançar a média do semestre, que é 6, ele fará a recuperação, tá bom? Recuperação do semestre. Como vocês já sabem, vocês são alunos da casa há um certo tempo, as recuperações são semestrais, certo, meus amores? Então é isso. Qualquer dúvida, estarei acompanhando vocês na plataforma, no ambiente virtual, agora no horário da aula. E tenham um excelente dia. Tchau, tchau!